as palmas também. Lá do início, diante do trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Lá do início, diante do trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. E se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Pra fechar. Senhor, estou aqui. Amém. Tá lindo, né? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva uma vida verdade. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Lá do início, teus olhos. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a
sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sabemos. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua Que os teus olhos, que os teus olhos sobre mim me enchem da que os teus olhos, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Um artigo do jornal da USP, do dia 21 de março de 2023, diz assim que casos de ansiedades não tratados podem tornar-se problema de saúde mental mais graves. Diz também que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo, seguido de Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. Agora, nós como igreja, como vemos a ansiedade nos dias de hoje? O cristão pode ficar ansioso? Sim, irmãos. É possível que um cristão passe por uma crise de ansiedade. Isso é cabível porque muitas vezes nós não conseguimos lidar com a realidade dos problemas do dia a dia. Agora, por outro lado, somos ansiosos porque não conseguimos entender a soberania de Deus. Soberania de Deus diz respeito de um Deus que é o soberano criador de todas as coisas, que tem autoridade e liberdade, que é poderoso e irá cumprir todos os seus propósitos. Logo, Deus governa e nada foge do seu controle. Por isso, quando cremos, podemos descansar em meio das decisões que vamos tomar. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da semana 3 do livro Em Boas Mãos, escrito pelo nosso amigo e pastor Abner Fortes. Nós vamos pensar sobre o tema Não andeis ansiosos por coisa alguma e refletir na ideia do cuidado de Deus em sua soberania. Pastor Abner, ele apresenta a soberania de Deus e como nós devemos descansar respaldados na esperança, ainda que sejamos golpeados pelas circunstâncias da vida. E no capítulo 2 de Ruth, o autor ele não expõe explicitamente a palavra soberania, mas podemos ver o agir de Deus na vida de personagens que iremos analisar. Então, o texto base é Ruth, capítulo 2, versos de 1 a 23. Nós não vamos tratar ou ler todo o texto aqui, mas vamos ver a sequência dos eventos e falar os versículos que nós vamos trabalhar. Mas eu aconselho os irmãos a lerem o texto em casa. Ele é muito bom para o crescimento espiritual da nossa vida. E nessa sequência mostra aí como Deus trabalha a sua soberania. Ainda que Noemi e Ruth estejam passando aí por uma tragédia, como vimos no estudo passado, o Senhor tinha propósito na vida dessas mulheres. E o texto vai apresentar os instrumentos da soberania de Deus. Logo após o regresso, Ruth, então, vai procurar recursos para o sustento de Noemi. É de observar que quando elas regressam a Belém, elas chegam exatamente no tempo da colheita, da cevada. Nem antes, nem depois. É de se esperar que Deus estava pavimentando o futuro dessas mulheres. Além da colheita, também aparece um personagem,
Boaz, esse homem era um homem rico e influente, nós vemos isso no versos 1, pertencia à família do clã de Elimeleque, ex-esposo de Noemi. Ainda que aparentemente na história não faça sentido, é inserido então o personagem, porque talvez Noemi não lembrasse dele, né? Que tinha um parente rico. E ele fará todo sentido quando aprofundarmos na história. Ainda que se desenrole essa história, Boaz é instrumento nas mãos de Deus. Bem, voltando então ao capítulo 2, Ruth estava comprometida com o cuidado da sua sogra. O verso 3 vai dizer que ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Ela estava determinada a cumprir sua promessa do cuidado com a sogra. E a partir desse momento nós podemos ver que Deus tinha um propósito soberano de cuidado dessas mulheres, de abençoá-las. Então, ele faz isso lançando mão de 3 instrumentos. E o primeiro desses instrumentos, Deus usa das circunstâncias não programadas. Versos 3, da parte A até o versos 4, diz assim: por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Queridos, agora sim nós vemos Boaz entrando na história, né? E o contraste representado nessas famílias. Enquanto Noemi chega de Belém sem marido, sem filhos, sem posse, completamente fragmentada pelo sofrimento, Boaz era rico, dono de terras, conhecido na cidade, influente. E é justamente nas terras de Boaz que Ruth sai para buscar alimento. Ruth era moabita, não conhecia ninguém na cidade, viúva. Então ela só tinha um intuito: cuidar da sua sogra. Embora em horário defasado, Ruth chega mais cedo, né? E aguarda o tempo de poder pegar as sobras da colheita. E no momento certo, Boaz e Ruth se encontram. Parece uma grande coincidência, né? Pode ser coincidência para aqueles que não creem na soberania de Deus. Mas Deus estava trabalhando para que as coisas acontecessem conforme a sua vontade e o seu propósito. Irmãos, aqui nós não podemos aprender, né, uma grande lição. Que embora podemos passar por momentos difíceis, de pressão, opressão, sofrimento, de alguma forma, Deus está trabalhando para o nosso bem, ainda que nós não possamos enxergar. Há ocasiões não programadas que Deus vai utilizar das circunstâncias para cumprir o seu propósito. A segunda coisa que Deus usa é o nosso compromisso. Observe os versos 5 a 7. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar a espiga entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só se sentou um pouco no abrigo. Ruth chega cedo para recolher as espigas. O fato de estar em pé até aquele momento, até aquela hora, como respondeu o capataz, mostra que ela estava resignada a cumprir sua tarefa. Possivelmente ela tenha recebido uma resposta negativa do capataz, a gente não sabe, mas nem por isso ela desistiu. Por outro lado, Boaz chegou mais tarde, possivelmente passando em revista suas terras. Quando ele finalmente chega, percebe a presença de uma mulher estranha no meio dos seus ceifeiros. Imediatamente, ele pergunta quem era aquela mulher. Ruth, em meio ao negativo do capataz, ela não desistiu do seu compromisso, da sua aliança com Noemi, com o pacto com o Senhor de Noemi. Ruth estava determinada, e ainda que suas tarefas estivessem ameaçadas e incertas,
ela não desistiu de falar com o Senhor das terras, Boaz. Agora, o que é interessante é que Ruth, uma moabita, vai colher as espigas nas terras do parente de Noemi, que ela não conhecia. Por outro lado, aparece Boaz justamente no tempo que ela estava lá, paciente, resignada. Logo depois, ela recebe a permissão para recolher as sobras. Coincidência, né? Não, irmãos, não foi coincidência. Deus agia providencialmente, soberanamente no silêncio para mudar a história de acordo com seus planos na vida de Ruth e Noemi. Agora pense comigo. Ruth tinha todas as circunstâncias da dor para estar em casa, curtindo o seu luto, se doendo das tragédias que recebeu, mas ela não. Ela não se conteve por causa do sofrimento. Ela precisava sobreviver, ela precisava comer, ela tinha um compromisso com Noemi, então ela vai trabalhar. Irmãos, pode ser que muitas vezes nós podemos passar por estágios terríveis de lutas, de tribulação, de sofrimento, de dor. E por vezes queremos desistir até de viver, não é verdade? Mas o que precisamos fazer é justamente o contrário. Precisamos de determinação, de sair do nosso casulo das emoções e ir trabalhar. Em meio à nossa determinação, Deus, em sua soberania, Ele vai estar cuidando das nossas dores. Enquanto trabalhamos, Deus está provendo um caminho de esperança. Em terceiro lugar, Deus usa da compaixão de um fiel israelita. Agora, antes de Boaz conversar com Ruth, ele vai inquirir seu capataz e saber quem era aquela mulher. Ele não a conhecia, ele conhecia os seus empregados. Logo, ele recebe as informações de que era uma moabita, que veio junto com Noemi dedicada a servi-la com toda a piedade. É interessante que, ao ver a compaixão de Ruth por Noemi, ele estabelece as melhores condições de trabalho para a moça. Observe os versos de 8 a 16 do capítulo 2. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vai colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou prostrada, rosto em terra, e exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra, para viver como um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Disse ela: continue eu ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e sequer sou eu como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Pelo contrário, quando estiver colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-na cair para que ela as recolha e não a impeça. Que maravilha quando Deus usa pessoas para ser canal de bênção. Boaz é o instrumento de Deus para o cuidado, proteção, amparo e bondade. Vendo a integridade da vida de Ruth, no cuidado da sua sogra, Boaz cercou de cuidado no trabalho contra a violência, contra assédio, gentilmente a alimentou.
Boaz, por um lado, estava sendo a mão de Deus no cuidado de Ruth. Sabe, irmãos, por vezes podemos ser usados como instrumento de Deus para abençoar pessoas. Pessoas que poderão aparecer, oportunidades que virão para praticar o cuidado com os nossos irmãos, seja em nossa família, na comunidade que nós estamos inseridos, ou sequer no nosso trabalho, seja em qualquer lugar, Deus irá nos usar com gestos para fazer grande diferença na vida de alguém. Mas percebam que Boaz, ao ajudar Ruth, ele procura saber quem é. E uma pequena pergunta mudou a vida de Ruth. Como escreveu o pastor Abner, não deixe de ajudar, mas seja curioso. Faça perguntas e não deixe de estender as mãos. Deus utilizou de circunstâncias do compromisso, da fidelidade, da compaixão. E agora, quais foram as consequências da ação da soberania de Deus nesse trecho da história? Primeiramente, nós vemos o encorajamento. O acolhimento de Boaz proporcionou ânimo, entusiasmo e encorajamento em Ruth. Versos 13 diz assim: E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. Eu sequer sou como uma de suas servas. O cuidado de Boaz com a moça proporcionou encorajamento. E em algum momento ela estava passando por tristezas, pela perda, pela incerteza. Agora ela tem ânimo renovado, entusiasmo para continuar a trabalhar e não desistir. Em segundo lugar, temos motivos de louvor. No estudo passado, nós vimos que no capítulo 1, termina com uma pessoa completamente angustiada, amargurada, culpando Deus por uma desgraça. Capítulo 1, versos 20 e 21, está escrito assim: Mas ela respondeu, não me chame Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi não conseguia enxergar o cuidado futuro de Deus, porque estava presa à tragédia vivida. Mas agora, seu ânimo é outro, sua esperança é renovada, a gratidão no seu coração. Capítulo 2, versos 20, na parte A, diz assim: E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Irmãos, para Noemi, o Deus poderoso que antes entendia que havia pesado sua mão sobre ela, agora, além de ser Deus poderoso, é um Deus leal e bondoso. Que mudança de perspectiva! Aquilo que antes havia se tornado amargo, volta a se tornar agradável. Deus está transformando a vida daquelas mulheres. Em terceiro lugar, nós vemos que é para dar esperança ao que estão em agonia. O final do versos 20, a parte B, está escrito: E acrescentou, aquele homem é nosso parente e um dos nossos resgatadores. Como falamos, Noemi antes não via solução para o seu sofrimento. Logo, depois de experimentar da bondade e do cuidado de Deus, o Deus soberano, ela descobre que tem um parente do seu ex-marido, Elimeleque, que pode ser um resgatador. A figura do resgatador transfere à família de Noemi segurança, confiança e certeza da esperança futura. Mas, queridos, nós não vamos falar sobre esse assunto agora. Isso é um assunto para a próxima semana, para os próximos capítulos. Eu penso aqui que, igualmente Ruth e Noemi, nós passamos por situações difíceis, que muitas vezes não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. Quem sabe uma tragédia, a perda de um ente querido, desemprego, retaliações no trabalho, tristezas profundas,
coisas que por vezes tentarão nos impedir de ver além da nossa dor. Mas Deus, na sua soberania, tem trabalhado para reparar a nossa dor. Ainda que não possamos enxergar, o Senhor irá providenciar circunstâncias, quem sabe pessoas, para a instrumentalidade de Deus. O que devemos fazer é confiar e nunca desistir, continuar trabalhando, acreditando no soberano propósito de Deus que não desampara os seus filhos. Como eu falei lá no início, sim, é possível que o cristão passe por momentos de crise de ansiedade, por situações difíceis que tentam nos sufocar. Nessas horas, não fique ansioso. Confie, espere no Senhor. Lembre-se que Jesus sofreu um imenso peso da morte para que um dia eu e você recebêssemos a gloriosa consolação do nosso Senhor. Você crê nisso? Então confie, porque no Senhor nós estaremos sempre em boas mãos. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima.